Eu sou Andrew Mark, esse é meu irmão Nathaniel. Somos só dois caras, nascidos e criados nos Estados Unidos. E somos carpinteiros. Sabe o que realmente nos tornou famosos? Foi a cadeira. Verdade, foi a cadeira. Eu tinha o plano de usar cedro, que é mais clássico, mas eu vi o mogno que me chamou a atenção dizendo, que tal eu hoje? Eu peguei o mogno, comecei a trabalhar, infelizmente não tinha o suficiente. Então nós... É uma madeira muito cara. Não foi prático. É. Eu uso o martelo porque ele tem um ombro ruim. Eu tenho uma lesão, eu fazia luta livre. Nós trabalhamos muito bem juntos. Eu sempre tenho as ideias e Andrew Mark... Ele não pode fazer nada que use o ombro, mas não conseguiríamos fazer nada sem ele. De verdade. Falo isso do fundo do meu coração. Essa não seria carpintaria Andrew Mark e Nathaniel sem o Nathaniel. É muito interessante. Nós fazemos isso há muito tempo. Já faz o quê? Uns 15 anos. E eu nunca peguei no martelo. Verdade. Nunca pegou. Tudo que fazemos é artesano. Se fala artesano ou artesanal? Artesiano? Nossa atenção aos detalhes é maior do que... o normal. Muita gente tem usado madeira reaproveitada de demolição. O que ninguém usa são pregos velhos, pregos reaproveitados. Dá muito trabalho retirá-los, mas... Nós acreditamos que vale a pena pelo produto final. O que chama a atenção na cadeira é que é tudo harmônico. As quatro pernas, elas se conectam e aí formam e criam o assento. É como um convite para que as pessoas venham e se sentem. Eu lembro uma vez que demos uma pausa e olhamos a cadeira. Não há nada como olhar para ela depois de meses de trabalho árduo. E olha, nós entendemos que esta cadeira começou basicamente há 100 anos atrás. Quando essa árvore começou a crescer. Sabemos disso. Quando você compra uma cadeira Andrew Mark e Nathaniel, você está adquirindo muito mais do que uma simples cadeira. Sim, muito mais. É segurança. Ela vai aliada à alta habilidade na construção, tanto no lado artístico e também no científico. Se quiserem nos seguir em @AndrewMarkNathanielWoodworking no Instagram, vão encontrar fotos do produto, mas também encontrarão coração. Somos dois caras fazendo a diferença nesse mundo imenso. Um prego de cada vez. A melhor coisa foram algumas mentiras que eu falei. Mentira. Eu menti bastante. Foram algumas barreiras em relação a algumas pessoas e alguns sentimentos, eu acho que... Não sei, talvez eu tenha falado alguma coisa de repente pra alguém que machucou a pessoa ficou triste. Ter passado um carnaval no Rio de Janeiro, mano, foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. A melhor coisa é cuidar do meu cachorro, acho que foi a melhor coisa, eu não criei ele, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Olha... A melhor coisa que eu já fiz na minha vida, meu parceiro, foi ajudar a minha mãezinha nos últimos dias de vida dela e dizer assim, minha mãezinha do meu coração, eu me sinto lisonjeado em dizer que eu te amo. Ainda bem que eu falei, né? Se o cristianismo tivesse uma marca, acho que todos concordam que seria a cruz. Em todo o mundo vemos cruzes, em placas, na arquitetura, em joias, moda, tatuagens. A cruz era usada no século I para executar criminosos, mas hoje é um símbolo que remete a Jesus. Geralmente, as pessoas famosas são lembradas pelas coisas grandiosas que fizeram em vida. Mas Jesus parece ser igualmente lembrado por sua morte. Mas por que a morte de Jesus na cruz nos importa agora?
Paulo escreveu no Novo Testamento que o Filho de Deus, se referindo a Jesus, me amou e se entregou por mim. Jesus morreu porque ama você. Essa é a razão da cruz. O amor imenso de Deus por você e por mim. Jesus morreu por nós. O que isso quer dizer? Por que ele teve que morrer? Qual era o problema? Há algo absolutamente maravilhoso sobre todo ser humano. Você e eu fomos criados por Deus. Quer dizer que você não é um acidente. E toda pessoa é feita à imagem de Deus. A imagem do Criador. Humanos têm uma capacidade única para o amor, a bondade e a criatividade. Mas tem um outro lado da moeda. Pessoas também são capazes de fazer o mal. Basta ver as notícias para ver a capacidade humana para fazer o mal. E não podemos dizer, bom, há pessoas más e pessoas boas, porque é bem mais complexo do que isso. A Bíblia usa uma palavra específica para descrever essa parte da humanidade: pecado. A palavra pecado não é necessariamente algo que as pessoas gostem e muitas vezes é mal utilizada. Eu já a vi ser usada para descrever coisas como chocolate ou bolo. Tá bom, eu não acho que delícia de pecado seja uma boa ideia. Não é o melhor slogan. Não. Tem má conotação. É. Eu tô pensando em algo do tipo, tiro o meu chapéu por esse bolo do céu. Gostei. Ou aquele que eu disse antes. Vem, vem, tem bolo de chocolate, bolo de chocolate. O pecado na Bíblia não é descrito de uma forma positiva. Ele é usado para descrever as coisas ruins na nossa vida. Não estamos falando de erros acidentais, feito comer chocolate demais ou algo parecido. Estamos falando sobre a nossa inclinação natural para o egoísmo, para agir de uma forma que vai contra o que é melhor para os relacionamentos que valorizamos e até para o nosso próprio bem-estar. Paulo escreveu, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quer dizer que o pecado não é apenas uma questão para algumas pessoas. É algo que está dentro de todos. Eu sei que já fiz coisas na vida das quais me arrependo. Machuquei pessoas, inclusive pessoas que amo. E eu creio que se formos todos sinceros, todos nós fazemos coisas erradas. Nós pecamos. E ninguém quer ser chamado de pecador. Se você for igual a mim, pode pensar, sim, eu não sou perfeito. Eu sei que faço coisas erradas, mas em comparação a muitas pessoas, eu não sou tão mau. Mas o problema com essa comparação é que o cristianismo não ensina isso sobre o pecado. Deus não compartilha a nossa classificação. Ele não compara um com o outro para ver se somos pecadores ou não. Comparados ao padrão de bondade de Deus, não chegamos nem perto. Somos todos pecadores. Estamos todos na mesma posição. Somos pessoas necessitadas de perdão. E se todos somos pecadores, por que isso importa? Se estamos na mesma situação, qual é o problema? O problema é que há consequências pelo nosso pecado. Então, quais são as consequências do pecado? Bom, a primeira é a contaminação. E assim como a contaminação do ambiente é um problema, Jesus disse que é possível contaminar a vida. O pecado contamina nosso coração. Ele envenena nossa relação com os demais e envenena nossa relação com Deus. A segunda é que o pecado nos domina. Existe uma qualidade viciante nisso, pode destruir nossas vidas. Jesus disse, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, por exemplo, se você usar heroína por determinado tempo, se tornará viciado. Mas não vale só para drogas pesadas. Também é possível ser viciado em coisas como a inveja, a ganância e até a arrogância. O pecado tem uma punição. Há algo em todos nós que clama por justiça quando ouvimos as coisas terríveis que as pessoas sofrem. Coisas como o roubo, a violência, a escravidão e o abuso. E queremos que as pessoas que fazem essas coisas sejam pegas e punidas, porque cremos que deve haver uma punição para isso. Mas não é só o pecado dos outros que merece ser punido. O que nós cometemos também. E, por fim, a pior parte do pecado é o impacto que ele causa em nossa relação com Deus. O pecado causa uma separação, cria uma brecha entre nós e Deus. É um problema, porque fomos criados para nos relacionar com pessoas e com Deus. Mas o pecado quebra essa relação. Talvez já tenha visto como uma mentira pode destruir uma amizade e a traição uma família. De forma semelhante, o pecado constrói um muro entre nós e Deus e não conseguimos derrubá-lo sozinhos. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Quando nos desconectamos de Deus, nossa fonte suprema de vida, há uma morte espiritual. Pecado, para mim, é uma palavra forte. Eu classifico essa palavra como se fosse uma palavra podre.
é o lado podre do homem que infelizmente todo mundo carrega, porque ninguém consegue andar em santidade. Acho que pecado é uma coisa que você faria para alguém que você não faria para si mesmo. Alguma coisa muito ruim que você não quisesse que alguém fizesse com você e mesmo assim você vai lá e faz pro outro. Eu acho que é uma questão cultural, depende muito das crenças de cada um e do que cada um considera pecado. Ações que fazem mal ao outro e a você também. E não beneficiam ambos, eu acho. Eu vejo algo como algo natural, algo do ser humano em si. O pecado hoje, sabe, faz parte da vida da pessoa, né? Conforme a tecnologia, sabe, tá tudo influenciando. Hoje é impossível de não pecar. A cruz nos mostra que Deus ama este mundo, que Ele ama você, e nos mostra que Ele fez algo a respeito do problema do pecado. Que Ele não ignorou o problema e disse, quer saber? Não é tão ruim, não se preocupe com isso. Não, Deus veio à Terra na pessoa do seu Filho Jesus para lidar com isso pessoalmente. A morte de Jesus na cruz é a solução para o problema do pecado. Um dos amigos de Jesus, Pedro, descreveu assim, dizendo, Ele mesmo, falando sobre Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, por suas feridas vocês foram curados. Em outras palavras, graças às feridas de Jesus, podemos ser curados. Ele sofreu as consequências do nosso pecado no próprio corpo. E isso foi descrito como autossubstituição de Deus. Deus substituiu a si mesmo por você. Jesus morreu no seu lugar. Em 31 de julho de 1941, as sirenes do Bloco 14 do campo de concentração de Auschwitz soaram, porque um prisioneiro havia escapado. Como punição, os guardas selecionaram aleatoriamente 10 homens para morrer de fome em um bunker. O 9º homem selecionado foi Francis Gajewniczek. Quando ele foi escolhido, ele gritou, "Minha mulher, meus filhos, eu nunca mais os verei." Naquele momento, outro homem se levantou e se ofereceu para morrer no lugar dele. E para o espanto de todos, a oferta foi aceita. Aquele homem era um padre católico, chamado Maximilian Kolbe. Ele foi levado com os outros 9 para o bunker da fome. 15 dias depois, ainda estavam vivos, de modo que em 14 de agosto de 1941, foram mortos com uma injeção letal. 41 anos depois, em 10 de outubro de 1982, a morte de Maximiliano foi posta na devida perspectiva. Na Praça de São Pedro, em Roma, diante de uma multidão de 150 mil pessoas, o Papa João Paulo II descreveu a morte de Maximiliano Kolbe nos seguintes termos. Ele disse, "Foi uma vitória, como a vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo." Ser executado em uma cruz era o cúmulo da dor. Mas o Novo Testamento não valoriza tanto o sofrimento físico de Jesus, em vez disso, valoriza o sofrimento espiritual, pois ele carregou o peso do nosso pecado. Eu escutei a seguinte explicação. Esta mão representa você e eu, sua vida e a minha vida. E este livro representa o que fizemos de errado. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus. E esta mão representa Jesus. Jesus não fez nada errado. Ele teve uma vida sem pecados, então não há barreiras entre ele e o Pai Celestial. Há um versículo no Antigo Testamento que profetizou a morte de Jesus e diz, "Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para seu próprio caminho." E continua, "E o Senhor fez cair sobre ele, em Jesus, a iniquidade de todos nós." Na cruz, Jesus carregou o seu pecado e o meu pecado. Você percebe aonde isso nos levou? A liberdade para ter uma relação com Deus. Os resultados da cruz são incríveis. A cruz e a ressurreição são como um feito só. É como um belo diamante, ele tem diferentes facetas. Eu costumo ver como uma bela cebola, pelas diferentes camadas de significado. Uma bela cebola? É, um vegetal. Vamos falar de algo bonito. Cebolas não são bonitas, os diamantes são. Pessoas amam diamantes. Amam cebolas, Ben. Eu não... Estamos tentando Tá, descrever mas são os coisas diferentes diferentes. ângulos, perspectivas e camadas da cruz. Eu acredito que cebolas e diamantes... os Será dois que nós cartões. podemos falar de coisas tipo facetas? É sério, Ben, mas se você quiser, desde que estejamos de acordo que são Tudo duas bem, tudo analogias iguais, cebolas, diamantes dão no mesmo pra mim. Tá bom.
Tá, eu vou ficar com o diamante, então. Claro, sem problema. Tudo bem? Tá. Por mim, tudo bem. Ok. Quando a luz incide em uma parte do diamante, você vê de um jeito. Quando ela incide em outra, você vê a outra parte de sua beleza. Quando pensamos em tudo que Jesus fez na cruz, isso revela muito. Primeiro, revela o quanto Deus te ama e quanto você é precioso para Ele. Você nunca deve se sentir insignificante ou sem valor, porque a cruz nos lembra de como somos valiosos para Deus. A cruz fala de sofrimento também. Ela nos mostra que Deus não está distante, sentado em uma nuvem observando o nosso sofrimento aqui embaixo. Não. Através de Jesus, Ele veio a este mundo sofrer por nós. E agora Ele sofre do nosso lado. A cruz também nos diz que os poderes do mal foram derrotados. E a ressurreição nos diz que a história finalmente termina bem. Graças à cruz, o salário do pecado foi pago. Nossa culpa foi eliminada. A dívida que tínhamos foi paga por nós. Era uma vez 2 meninos que eram melhores amigos. Brincavam juntos, iam para a escola juntos, foram até para a universidade juntos. Eram inseparáveis. Até que suas carreiras os levaram para caminhos diferentes. Um se tornou advogado e o outro criminoso. Enquanto um se especializava para ser juiz, o outro se envolvia cada vez mais no mundo do crime. Com o tempo, o criminoso foi preso e levado ao tribunal. No fatídico dia do tribunal, encontrou-se cara a cara com o antigo amigo, o juiz. Agora, o juiz estava em um dilema. Amava o seu amigo, mas tinha que fazer justiça. Então deu a ele uma multa relativa ao crime. Era uma multa substancial. Não tinha como ele pagar o que devia. Mas aí, o juiz tirou a toga, se aproximou do seu amigo e fez um cheque cobrindo o valor da multa. Ele mesmo pagou a multa. O que Jesus fez por nós é muito mais incrível do que o juiz fez pelo amigo. A dívida era bem maior, era o nosso pecado. E o amor que ele demonstrou foi muito maior, porque ele custou a vida. E o resultado foi muito melhor. É o perdão total disponibilizado a você e a mim. Se aceitar que o outro falha e entender que você também pode falhar no futuro. É você abrir mão de orgulho, abrir mão de sentimentos ruins e simplesmente deixar passar. Deixar no passado tudo que aconteceu. Pra mim é difícil perdoar, mas é esquecer, né? Bola pra frente, mas pra mim hoje é difícil. Essa eu tenho que aprender mais a perdoar. É alguém que te fez mal, acho que... E não guardar rancor, né? Conseguir perdoar sem guardar o rancor, sem ficar com aquilo lá te incomodando, te atrapalhando. Você conseguir olhar para alguém que talvez de certa maneira te machucou ou te fez algum mal e você não sentir nenhuma mágoa, né? Você conseguir passar por isso sem nenhum problema. A realidade da cruz tem o poder de nos mudar. Nos ajuda a abandonar maus hábitos e experimentar uma nova liberdade em nossas vidas. Antes de ser cristão, só tinha pensamentos negativos sobre mim mesmo passando na minha cabeça. O resultado é que eu era inseguro, eu afastava as pessoas e, além disso, era infeliz. Quando comecei uma relação com Jesus, muitos desses pensamentos desapareceram. O poder que tinham na minha vida foi destruído. E de forma semelhante, quando meu amigo Chris encontrou Jesus, seu vício em drogas acabou imediatamente. Ele foi liberto. Só que é o seguinte, nem sempre é assim. A mudança é um processo de longo prazo. Algumas coisas mudam da noite para o dia, mas muitas das mudanças de que falamos acontecem com o tempo. Jesus disse, portanto, se o Filho os libertar, se ele te liberta, vocês de fato serão livres. Significa que podemos vivenciar a liberdade do domínio do pecado e ver a transformação em nossas vidas. O poder do pecado foi destruído. E a contaminação pelo pecado foi purificada.
João escreve que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando eu entendi que havia sido perdoado por Deus, isso me ajudou a perdoar os outros também. Todos nós fomos machucados em algum ponto de nossas vidas, e essa ferida fica em nós, nos deixando amargurados ou até com raiva. Mas quando vivemos o perdão de Deus, isso torna possível esquecer toda a raiva e amargura e perdoar os outros. A segunda aos Coríntios diz: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. A cruz não era Deus castigando uma terceira parte inocente. O próprio Deus veio para morrer por você e por mim. Finalmente, graças à cruz, nos reconciliamos com Deus. A separação pelo pecado foi eliminada. Jesus conta a história do filho pródigo. O filho deixa a casa, rompendo o relacionamento com o pai. Depois de gastar o dinheiro da família, ele se vê sem nada, sozinho, vazio e convencido de que havia destruído a relação com o pai para sempre. No auge do desespero, o filho decide retornar a casa com uma pequena esperança de poder ganhar um salário trabalhando no negócio do pai. Ao regressar para casa, e ainda a uma certa distância, o pai vê o filho. E em vez de esperar que o filho fosse até ele, o pai vai ao encontro do filho, estendendo os braços e o recebendo em casa com um forte abraço, aceitando-o completamente como um filho. Essa história é para você. Não importa o que tenha feito, quando volta para casa, quando volta para Deus, Ele corre até você, Ele abraça você. Deus ama você. Jesus morreu por você. E pela cruz somos convidados a ter um relacionamento com Deus. Quando eu consegui entender tudo isso, quando eu experimentei isso, minha vida foi transformada. Isso pode transformar a sua vida também.